Bom dia, meu nome é Mago Israel de Oxalá, ou sacerdote Israel de Oxalá. Sou filho de Oxalá de cabeça, com Yansan, tá? Então, assim, isso foi confirmado no jogo de Búzios, graças a Deus, né? Eu joguei lá no Candomblé, paguei a consulta e confirmei meus orixás. Eu sempre achei que eu era de Oxalá e a minha intuição estava certa. Caiu Oxalá com Yansan pra mim de cabeça, porém eu tenho Oxóssi de frente, tá? Então, assim, eu só confio no jogo de Búzios e no tarô, tá? Que é jogado por sacerdotes de verdade, como eu e como outros que existem por aí, porque eu não sou o único que joga tarô e búzios, né? Porque a gente, quando vai fazer previsão, confirmar o orixá de alguém, a gente não pode tirar as informações do nosso rabo ou do achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, não tem achar. Quando você abre um tarô cigano ou um tarô dos orixás, você consegue ver o orixá da pessoa. Você consegue ver o que a pessoa está passando e o futuro, o passado, o presente, o futuro próximo e o momento presente da pessoa. Você consegue ver. Porque eu consigo. E as pessoas me pagam por isso. Quando você abre um jogo de búzios, você consegue ver o Odu de nascimento da pessoa, o Odu de cabeça, o Odu de caminho. No Odu de cabeça você vê se a pessoa, né, nasceu para ser sacerdote ou não, né? Quando você abre um jogo de búzios de orixá, não búzios de Exu, porque búzios de Exu não serve para confirmar orixá por motivos óbvios. Quando você joga e você tem mão para jogar, porque você tem que ter mão para jogar tarô e búzios, tá? Não é só fazer obrigação na Umbanda e no Candomblé. Eu vou morrer falando isso e vocês vão morrer teimando comigo, tá? Porque se fosse assim, qualquer um jogava tarô e búzios, qualquer um virava sacerdote de Umbanda e Candomblé. Isso não é assim. Então vocês têm que entender uma coisa que eu já falei várias vezes, que os cargos dentro da Umbanda e do Candomblé não são escolhidos por qualquer motivo. Ou lá vão ter, tá? Não é assim que é. Quando fui para eu ser sacerdote de Umbanda e Quimbanda, eu fui escolhido pela minha mãe de santo, pelos orixás dela, pelos meus orixás, pelas minhas entidades, as entidades de outros pais de santo, de outros médiums, vinham me dar de dedo na cara. A entidade incorporava no médium e vinha falar para mim que eu ia ser pai de santo lá na frente, eu querendo ou não querendo, e que não tinha para onde correr, e que esse era meu destino. E o meu Odu de cabeça me dá cargo no santo. E quando eu fiz mapa astral lá em Floripa, quando eu fui para lá que minha mãe me levou, na época que ela estudava parapsicologia, o cara olhou meu mapa astral e falou: "Você é bruxo?" Eu falei: "É, eu já sei." Porque eu já era bruxo naquela época. Eu sempre fui. Tá no sangue, ninguém me ensinou. O que eu sei não se aprende em livro. O meu dom você não aprende em livro. Então é isso que vocês têm que aceitar. Se a gente não precisasse usar uma porra de um tarô e de um búzios, que eu vou falar bem assim, porque eu não tenho paciência. Se a gente não precisasse usar, a gente não usava. A gente só olhava para a cara da pessoa e falava: você é de Oxóssi, você é de Ogum, você é de Xangô, você é de Iemanjá, de Oxum, de Ansan, de Nanã, de Obaluaê. Era mais fácil, era só olhar para a cara da pessoa e falar: eu sou intuitivo. Às vezes eu olho para a cara da pessoa e já cato no ar: você é de Oxum, você é de Oxalá. Eu tenho a intuição porque eu sou clarividente, mas eu não vou fazer a merda de não abrir um tarô ou um búzios e confirmar só olhando. Por quê? Porque eu posso errar. E posso errar feio. Como quando fizeram comigo, né? Pessoinhas aí de Candomblé, que eu não vou citar o nome, que eu tenho vontade de voar, de olhar pra minha cara e falar que eu era de Oxumaré com Yansan de cabeça. E tá errado. Eu posso ter o Xumaré nas minhas 7 linhas. Posso, tenho. Mas ele não é o dono da minha cabeça. É Oxalá com Yansan de cabeça. Só que por que a pessoa que falou isso errou? Porque ela não olhou um tarô cigano, um tarô dos orixás, ou não abriu um jogo de búzios. Falou por falar. Ah, eu acho que, eu acho. Não tem eu acho. Não existe eu acho. É por causa dessas palhaçadas que eu perco a minha paciência. É por causa de uma palhaçada dessa, tá? Que a primeira vez que foram tentar confirmar meu orixá de cabeça, confirmaram que nem a cara dele, só olhando sem abrir um oráculo, que eu me incomodei um monte. É por causa dessas palhaçadas, de gente que abre a boca para falar o que não sabe, e se diz que sabe muito,
né? E se sabe muito, como é que não sabe que não se confirma a orixá sem consultar um oráculo ou uma entidade? Porque só um preto velho, um caboclo, até um exu e uma pombagira pode confirmar teus orixás. Se tiver realmente incorporado, eles conseguem enxergar. Mas aí é uma entidade falando, não é você. Ou então abre um tarô e um búzios. Para quem sabe jogar tarô e búzios. Porque eu sei. Ganho dinheiro com tarô e com búzios. Já há 2 anos. Os meus clientes estão muito satisfeitos comigo. Eu nunca errei o santo de ninguém. Por quê? Porque eu não vou só pela minha intuição. Eu abro o tarô e o búzios para ter 100% de certeza. Antes de fazer uma magia, eu abro um tarô ou um búzios. Normalmente o tarô, às vezes o búzios. Para eu ter 100% de certeza do que eu estou falando e do que eu vou fazer. Eu não trabalho no escuro. Eu não tiro as informações do meu rabo, tá? E eu também não fico achando nada. Eu trabalho na certeza. O que cair no tarô cigano, no tarô dos bruxos, no tarô dos orixás ou no jogo de búzios por Odu, que eu jogo com 17 búzios, utilizando o método da nação de Candomblé Queto, porque para jogar búzios você tem que utilizar algum método de alguma nação, né? Porque o búzios veio do Candomblé. Então você tem que aprender com eles, com o método deles. O búzios não foi criado na Umbanda. Beijo pros inimigos. Vão estudar mais e falar menos merda na internet. Então, assim, aprendi a jogar. E sabe por que eu aprendi a jogar tarô e búzios sozinho? Porque eu tenho vocação para ser sacerdote. Isso foi falado pelas entidades, por outros pais de santo. O meu mapa astral fala isso, meu mapa numerológico fala isso. Eu também sei fazer astrologia e numerologia, porque eu aprendi, porque eu sou astrólogo e numerólogo. E também o tarô fala isso. A carta do sacerdote sempre sai para mim. E também, né, as entidades falaram, a minha mãe de santo falou, todo mundo falou. Então, assim, eu não virei pai de santo da noite pro dia. Eu não virei pai de santo em uma semana nem um ano. Foi depois de 7 anos. Né? Eu não comecei ontem. Eu já fui de centro de Kardec. Que é Mesa Branca. Eu já fui, né? Comecei. Assim, vou contar toda a historinha. Eu fui adotado com 2 anos de idade, tá? Então tá. Daí a minha família adotiva é católica. Então, não veio deles. Porém, a minha família de sangue, as entidades já me falaram que tem uns paranauê da minha família de sangue, que eu não conheço porque eu sou adotado, que eles já são bruxos, são assim macumbeiro, dizem que meu pai biológico, que eu nunca conheci, é pai de santo, sei lá, que já é uma coisa de família. Ou que minha avó de família, de sangue, foi alguma coisa, e que isso já é de geração, tá? E filho de peixe, peixinho é. Só que eu não consigo confirmar essa história porque eu não conheço minha família de sangue, porque eu sou adotado, caralho. Mas se as entidades falaram isso, aonde há fumaça, há fogo. Se eles falaram isso, que já é uma coisa de família, né, eu já escutei isso mais de uma vez, faz todo sentido, né, viado? Então eu não vou me estressar com vocês. Não vou. Então, assim, tem muita gente na internet falando muita coisa, dando uma de gostoso, aí tu chega, tá bom, linda, linda, então resolve minha vida. Aí a conversa é outra. Tá bom, linda e linda, que sabe tudo. Abre um tarô e um búzios e fala aí qual é, qual não é. Meus orixás, meu passado, meu futuro. Fala aí, não vou falar nada. Eu vou sentar na tua frente e faz e acontece, linda e linda. Mata a cobra e mostra o pau. Aí, ai, não, 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 não. Aí a conversa já muda. Então, se tu não sabe porra nenhuma, quem é tu pra falar alguma coisa? Tu não tem 7 anos nem de Umbanda, nem de Candomblé, ou não foi feito na Quimbanda, não sabe porra nenhuma, ou não tem bruxaria. Porque eu comecei na bruxaria, por vontade própria. Porque minha mãe e meu pai jamais iam me influenciar isso, porque eles são católicos, morrem de medo de espírito, não são médium. Da minha família eu sou a única pessoa que é médium. Só que eu sou adotado. Eu sou a ovelha negra da família. Ai, que peninha, não. Mas eu sou, não posso fazer nada. Nunca me identifiquei com a igreja católica, nunca gostei de escutar sermão de padre. Eu sempre gostei da bruxaria e do espiritismo. Eu acho que, né, vocês já entenderam, ninguém aqui é retardado, né? Então, tem muita gente que, em vez de te ajudar, mais te atrapalha. Porque vai se meter para tentar tirar a dúvida, em vez da pessoa tirar a tua dúvida, ela te deixa mais confuso. Ninguém nasce sabendo, eu não nasci pronto. Eu não nasci sacerdote, eu tive que passar por uma religião para virar sacerdote e assumir o cargo. Mas eu nasci com o Odu de
cabeça e mais o Odu de frente e todos os outros Odus em volta da minha cabeça e dão cargo no santo. Não vou falar quais são meus Odus, tá? Se vocês não sabem esse método da numerologia africana, que é pela data de nascimento, né? Você pode fazer pela data de nascimento, que já vai te dar bastante informação para ver teu Odu de frente, o de cabeça, ou das costas, da direita e da esquerda. E tem que saber interpretar, não é só ver o número, tá? Ou então você pode ir direto para a mesa do Búzios e confirmar. Pergunta para o Búzios: qual é o orixá de cabeça do fulaninho? Aí vai cair. Qual é a mãe de cabeça do fulaninho? Vai cair. Qual é o Odu de nascimento dele? Vai cair um Odu. Qual é o Odu de cabeça dele? Vai cair o outro. Qual é o Odu de caminho dele? O Odu de frente? Vai cair outro. E assim você daí não precisa usar a data de nascimento da pessoa. Quando a gente vai jogar o jogo de Búzios, a gente usa a data de nascimento da pessoa, faz o Odu, que eles chamam de cabala, mas não é cabala, porque cabala é outra coisa. Eu estudei cabala também, mas cabala é sistema místico judaico, não tem nada a ver com Umbanda e Candomblé e matriz africana, né? Eu chamo de numerologia africana. Pela data de nascimento, você vai lá e faz a sua numerologia africana, que tem a ver com os odus do jogo de Búzios. Porque tudo no Búzios é baseado em numerologia, em números. Se caiu um búzios abertos, é um Odu, um orixá que responde. Se caiu dois búzios abertos, é outro Odu, outro orixá que responde. Assim sucessivamente, até dar os 16 Odus do jogo de búzios. Porque no Meridilogum, você joga todo o Pai de Santo, da puta que pariu, daqui a China, lá na puta dos infernos, que eu vou falar bem assim, todo mundo vai jogar utilizando 16 Odus, porque só existem os 16 Odus principais no jogo de búzios. Todo babalorixá e alorixá, o sacerdote de Umbanda que joga búzios, vai utilizar pelo menos 16 búzios para jogar, porque tem que ter os 16 odus do jogo de búzios. E daí, para ter os 16 odus, tem que ter 16 búzios, viado. Porra, caralho. É tão óbvio isso, mas para vocês não é. O jogo de 4, com 4 búzios, que é o jogo de confirmação, só responde pergunta de sim ou não. E tem gente que faz o jogo de 4 com obi, aquela semente. Então, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é possível você jogar búzios com menos de 16 búzios, porque existem 16 odus principais. Como é que você vai representar os odus se você tiver menos de 16 búzios? É óbvio que não dá para jogar com menos de 16. Você joga com 16 búzios, 17 búzios ou 21 búzios. Que eu sei, pelo que eu estudei, a nação Jeje, Angola, Nagô, usa 21 búzios e joga por caída de orixá, se eu não me engano. Não é Odu. E a nação Ijexá, que é o Batuque do Rio Grande do Sul, joga por caída de orixá, se eu não me engano eles usam 17 búzios, mas é um método diferente. E eu uso o método utilizado na nação de Candomblé Queto, que é a nação mais numerosa, onde se joga com 17 búzios, onde tem 16 búzios representando os 16 principais Odus, que todo pai de santo vai usar isso, quem joga por Odu. E o 17º búzios é o Oxeturá, que é o Exu do jogo. Então pronto. Eu desenhei aqui, eu expliquei tudinho pra vocês, que era pra vocês saber tudo isso, né, viado? Vocês que dizem que sabem tudo, que são de candomblé, que são feito, raspado, catulado, adoçado, cantadas, encantados, lindas, que sabe tudo. Eles sabem tudo, mas não sabe falar o que eu tô falando. Sabe tudo, são feitos, já tem, receberam até DK no candomblé e não sabe o que eu tô falando. Porque o pai e a mãe de santo não ensinou. E a pessoa não tem a capacidade de ser autodidata e aprender sozinho, porque não tem cabeça uri para ser sacerdote como eu tenho. Aí fica bem difícil, né, viado? Eu sei como é que é. Porque se eu fosse depender da minha mãe de santo para aprender tarô e búzios, eu tava morto. Apesar dela jogar tarô e búzios. Mas ela nunca me ensinou. Até porque eu jogo bem melhor do que ela. Então, eu já joguei pra ela, inclusive, na época que eu nem era sacerdote, e acertei a vida dela todinha. Então isso prova que dom é dom, né? Eu nem era pai de santo ainda de Umbanda, e eu joguei tarô e búzios pra ela, e acertei a vida dela, viado. Então, assim, por isso que eu falo pra vocês, que vocês falam muita merda. E metade das coisas que vocês falam é inveja, recalque, ignorância, burrice mesmo, porque não sabe nem o que tá falando.
Não existe oráculo melhor do que o jogo de búzios para confirmar o orixá. Não existe. Não existe. Se existisse, eu saberia. Porque eu estudo oráculos. Então não existe. Hein? Então, gente, quando o sacerdote usa uma porra de um tarô, usa uma porra de um jogo de búzios, que eu vou falar bem assim, é porque é necessário, sabe, viado? É necessário. Pra gente não ficar falando merda por aí e errando o santo dos outros. Como fizeram comigo a primeira vez e só olharam pra minha cara e me deram chumaré sem jogar búzios e eu sou de Oxalá, viado. Sabe assim, caralho. Eu tô passando raiva até hoje. De gente vir falar que eu trocava de santo. Não, eu não troquei de santo. Tá, nunca troquei de santo. É que me deram o santo errado da primeira vez. Pra vocês do Candomblé, que eu já vou falar bem na carinha de vocês, que eu sou bem demoníacozinho mesmo. Pra vocês de Candomblé, nem santo eu tenho. Porque vocês partem do princípio, daquela historinha bem mal contada que eu não concordo, que a pessoa só tem orixá a partir do momento da iniciação no Candomblé. Então eu só vou ter o meu orixá de cabeça se o pai de santo me der. Que agora o pai de santo é Deus. Ele dá e tira. Oh, nossa. Que eu saiba, pai de santo dá e tira axé. Dá obrigação e dá e tira axé. Ele não é Deus para te dar teu santo de cabeça. Mas vocês veem que essas historinhas mal contadas. Ai, tanto faz se fazer o chumaré na tua cabeça. Tá valendo? Não, pra mim não tá valendo. Se caiu no jogo de búzios que eu tenho que fazer Oxalá na minha cabeça, por que que eu vou fazer o chumaré? Ah, mas o que fizer tá valendo. Tá valendo o rabo de vocês. Ai, não existe santo fazer santo errado, existe santo feito mal feito. Não, eu não concordo com isso. Que se eu puder escolher o orixá que eu quero, pra que que eu vou jogar o jogo de búzios? Então eu chego na frente do babalorixá, da Iorixá, e falo assim: eu quero fazer Xangô na minha cabeça. Eu sou de Oxalá, que caiu no búzios, mas eu quero fazer Xangô na minha cabeça, porque eu quero. Eu posso escolher, se eu posso escolher o santo, para que que eu vou pagar uma consulta de búzios para descobrir o meu santo? Eu posso escolher, pode fazer qualquer um pode fazer qualquer coisa na tua cabeça, então. Cabeça agora é pinico. A minha cabeça agora é pinico, qualquer um pode botar a mão e qualquer um pode fazer o que quiser. Não é bem assim, não. Antes de você fazer o santo de alguém, você vai fazer a numerologia africana pela data de nascimento, você vai ver os odus da pessoa, você vai ver o orixá de frente, a disjuntó e de cabeça. Você nunca vai fazer na cabeça de uma pessoa o orixá de disjuntó, porque não tem lógica. Você sempre vai fazer o orixá de frente ou o orixá da cabeça, que é o mais viável e o correto, tá? Então não é chegar assim, pegar qualquer um doido e fazer qualquer merda na cabeça da pessoa. Principalmente se for candomblé e for raspar, catular e adoxar. Que daí eles vão pegar uma energia de um orixá e plantar na tua cabeça. Então não é bem assim, tá? Eu não concordo com essas putaria. É que vocês são tudo descaralhado. Tá? Agora a cabeça é pinico. Tu faz o santo que tu quer, ninguém mais vai jogar búzios para confirmar qual é a melhor energia para plantar na cabeça da pessoa, qual é o melhor orixá para ela fazer, e vocês vão escolher o orixá da pessoa, porque vocês são Deus, vocês sabem tudo, né? E vocês vão fazer o que vocês quiserem. Ah, me poupa, né? Me poupa, eu não tenho paciência pra isso. Quando eu escuto essas merda que vocês falam por aí, me dá vontade de vomitar, tá? Me dá vontade de dar um soco na cara do sacerdote que fala isso. Cabeça não é pinico não, para você fazer o que você quer. E ninguém aqui é Deus para escolher o orixá da pessoa. Tá? A partir do momento que você nasce, sai da barriga da sua mãe, você já tem orixá, pai e mãe de cabeça. Você já tem. Você joga o jogo de búzios para confirmar, para saber qual é a energia que você vai cultuar. Se é Xangô, Oxóssi, Yansan, todos os orixás que existem, tá? Então não vem com essa historinha mal contada pra cima de mim, não. Se eu posso escolher meu orixá, pra que eu vou jogar jogo de búzios? Para descobrir meu orixá. Se eu não posso escolher o orixá, se eu tenho que passar por um oráculo para descobrir qual é o melhor orixá para mim e qual é o orixá que me quer, que me escolheu, para que eu vou pagar um jogo de búzios? Se fosse possível escolher o seu orixá e isso não desse problema, para que pagar um jogo de búzios? Para que eu ia pagar cento e poucos reais lá para alguém do candomblé confirmar que eu sou de Oxalá com Yansan de cabeça e Oxóssi de frente?
mas que meu santo de cabeça é Oxalá, que no candomblé de Queto se chama Oxaguian, porque é Oxalá novo. Para que eu ia gastar dinheiro com isso se eu pudesse escolher o orixá que eu quero? Eu ia só lá e fazer o orixá que eu quisesse, caralho. Eu não ia gastar dinheiro com jogo de búzios. É isso que vocês não entendem, ou entendem, mas não aceitam. Sabe? Então eu não vou falar mais sobre isso. Eu tô de saco cheio de sacerdote que não é sacerdote, de mago que não é mago, de bruxo que não é bruxo, de médium que não é médium, de pai de santo que não é pai de santo, ou de pai de santo que não sabe nada. Só que às vezes a pessoa não sabe nada e ela não tem a humildade de falar que não sabe. Daí ela inventa fundamento, inventa coisa que não existe, confirma ter orixá de olho. Não existe isso. Não existe isso. Eu sempre achei que era de Oxalá com Yansan e Oxóssi, que essa era a minha coroa. Sempre achei. Minhas entidades minhas entidades quando vinham no meu corpo falaram isso. Você sabe qual foi a entidade que confirmou que eu seria de Oxaguian no candomblé, se eu fizesse candomblé? O Exu Lucifer das Almas, que é meu Exu guardião, não meu Exu de trabalho. E ele falou, inclusive, uma vez que incorporou em mim, que ele só conseguia trabalhar comigo porque eu tenho Oxalá de cabeça. Porque se eu não tivesse, não seria possível. Só que a gente tem mania de não querer aceitar o que as nossas entidades falam. A gente tem mania de duvidar do que a gente tem das nossas entidades e da nossa intuição. Se eu tivesse seguido minha intuição, eu nem precisaria ter jogado búzios. Porque a minha intuição sempre me disse que era Oxalá na minha cabeça. Sempre. Tá? Só que a gente, né? Às vezes não confia no taco da gente, na intuição da gente. Vai perguntar para os outros, aí os outros fazem merda, não abrem um oráculo e falam qualquer merda para ti. Foi nisso que falaram que eu era de Oxumaré. Eu sou de Oxalá de cabeça, Oxóssi de frente e Yansan adjuntor. Oxóssi de frente com Yansan adjuntor, eu já sabia desde que eu entrei na Umbanda e fui batizado. Porque me deram Oxóssi com Yansan na Umbanda. Porque Oxóssi é orixá de frente, meu orixá de frente e Yansan adjuntor. Tá, ok. Mas qual é o orixá da cabeça? Orixá de frente não é orixá de cabeça. Orixá de juntó não é orixá de cabeça. Se eles estão aqui e não estão aqui, eles não são dono da tua cabeça. O dono da tua cabeça é o orixá que vibra aqui, nesse chácara aqui, e não que vibra aqui e aqui. E eu tinha certeza absoluta que Oxóssi não era meu orixá de cabeça. Eu tinha certeza absoluta que Yansan não era meu orixá de cabeça. Então qual que era? Qual que era? Como é que eu ia saber? Só jogando jogo de búzios. Tá? Por quê? Porque na Umbanda não se joga jogo de búzios, geralmente. Na Umbanda você não faz saída de santo como no candomblé com a paramenta do orixá e a coisa toda. Porque se eu tivesse passado pelo candomblé e não pela Umbanda, eu não teria me confundido. Porque no candomblé, antes de você raspar um santo, você joga búzios. No candomblé, antes de você fazer uma saída de santo para Caiaô, eles vão consultar o jogo de búzios. Vão ver todos os teus odus, vão ver os teus caminhos, vão ver teu orixá de cabeça, pai e mãe de cabeça, o da cabeça, o adjuntó, o orixá de caminho, que a gente chama de orixá de frente na Umbanda. Eles vão ver tudo pra não fazer merda. Só que na Umbanda, às vezes, eles não olham nada, né? Ai, sim, daí na Umbanda, às vezes, assim, eu gosto da Umbanda, eu sou de Umbanda, não tô falando mal da Umbanda, mas assim, na Umbanda eles só conseguiram ver meu orixá de frente e meu orixá de juntó, só o Oxóssi com Yansan. Eles não conseguiram enxergar na Umbanda o meu orixá ancestral de cabeça. Por quê? Porque a Umbanda não joga búzios, geralmente. Eu sou uma exceção, eu jogo tarô e búzios hoje, e faço questão de jogar o búzios para quê? Para não acontecer com os outros o que aconteceu comigo. De ficarem falando que eu sou de um tal orixá de cabeça e eu sou de outro. De dar confusão. Porque se você joga o jogo de búzios, você é um sacerdote, tem mão, você jogou, o que caiu não tem discussão. E nunca dá problema. Dá problema quando você inventa moda, quando você inventa de confirmar as coisas sem consultar um oráculo. Tá? Então eu não vou mais falar sobre isso. Vai cada um cuidar da sua vida, porque eu acho assim, tem muita gente aí falando e não sabe qual é o orixá da cabeça, porque é de Umbanda e nunca jogou um jogo de búzios, tá bom?